com você. Ô Paulo, me fizeram uma pergunta aqui para te fazer. Qual é a diferença entre profissão, talento e vocação espiritual? É totalmente oposto. Porque profissão, você recebe um salário fixo. Certo. Vocação é fé. Talento? Talento é diferente de dom. Sim. O talento, o ímpio também tem um talento. Sim. Tem gente que já nasce com alguns talentos? Com certeza. Certo. Mas pro escolhido é totalmente diferente. Então, pro escolhido é uma vocação. Agora, uma vocação. Os irmãos de Davi são soldados de Saul. Sim. Mas Davi, a vocação dele era cuidar das ovelhas do pai. As ovelhas não é de Davi, é do pai. Davi é treinado com as ovelhas do pai para cuidar de uma nação. Então a vocação dele era servir. E tem gente que não entende o que é servir. Os irmãos estavam sendo soldado. Então os irmãos, eles tinham o talento de ser soldado de Saul. Sim. Mas Davi não. Habilidosos. Ele tem a vocação de servir com poucas coisas. Se você não entender que o servir coisas pequenas vai te levar para lugares maiores... Você falou isso aí, me veio um... Porque ele vai cuidar das ovelhas que não é dele. Sim. Ele vai cuidar das ovelhas que é do pai. Ele tem ciúme das ovelhas que não são deles. Sim. Se eu não cuido de coisas pequenas que não são minhas, como que Deus vai me colocar em coisas grandes? Então, vamos lá, que isso aqui é muito forte, principalmente para quem está ali nos assistindo e tem essas dúvidas. Não, eu tenho uma palavra sobre a minha vida, Deus falou que me usaria, que isso, que aquilo. Só que tem um tempo de preparação. Esse tempo de Davi cuidar das ovelhas, esse tempo é um tempo de preparação para o tempo de chegar no palácio. Precisamos ter esse entendimento e por conta de... Você vê que eu estou falando várias coisas ao mesmo tempo, tá? E por conta de falta de entendimento, muitos desistem porque querem ali na rapidez. Hoje a tecnologia rápido. A tecnologia está tão avançada que se a gente não tomar cuidado, as pessoas não querem passar processo. Sim. E quem não tem estrutura para suportar, não aguenta. Então você olha um Davi que teve estrutura, certo, no pasto, teve estrutura com urso, com leão, para chegar no gigante. Mas os irmãos que eram soldados não deram conta. Então as guerras internas me levam para as guerras externas. Você pega um José, que o pai fez uma túnica, os irmãos vendem ele, então na mentalidade de todo mundo, em Canaã José está morto. Sim. Mas no Egito ele está escondido. Ele está escondido. Aí Salmo 91 vem dizendo o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confiarei. Então José está dentro do Egito, no lugar do propósito, a mulher de Potifar vai caluniar ele, uma calúnia daquilo que não fez. Ele é preso, mas dentro do cativeiro, pastora, revela a chave de destino. Glória! Aí o que me chama a atenção no Salmo 126, glória, que é um texto que também gosto muito, o Salmo 126 é: aquele que estava no cativeiro saiu sonhando. Imagina você estar dentro de um cativeiro e ainda você tem capacitação para sonhar e voltar. E o texto vai dizer assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo trazendo os seus feixes. Pastora, José vai passar um processo de 13 anos. Eu vejo pessoas hoje, começa amanhã. Começa hoje. Daqui 2 anos você não vê mais falar. Ou então começa hoje, já quer assim, viver coisas eu que vejo alguém que começou há 20 anos. Que a primeira calúnia que ela recebe, ela entra em crise psicológica, emocional. E quando a gente olhar para trás, há 20 anos atrás, quantos não acreditavam na nossa chamada? Quantos não acreditavam no nosso propósito? Sim, sim. E essas mesmas vozes, elas voltam para dizer que Deus é na nossa vida. Então você que vai estar assistindo, você que é escolhido, e se posicionar, te prepara. Aonde você chegar, Deus é contigo. Os erros comuns, a gente já falou alguns aqui, mas tem uma pergunta aqui. Os erros comuns no chamado, os mais comuns. Sem precipitação.
ter precipitação. Ser precipitado. Porque muitas vezes Deus está falando algo agora que não é para agora. E eu quero. Eu arrombo a porta, Paulo? Eu arrombo a porta. Isso é um perigo, né? E interessante que toda a precipitação gera uma guerra. Desnecessária. Sara olhou para Abraão e falou, sou velha, dorme com a minha escrava, dorme com a egípcia aí, Com Agar, porque eu não posso. E a guerra continua até hoje. Porque Deus tinha um propósito com Isaac, não com Ismael. Deus não desamparou Ismael. Sim. Mas o propósito era com Isaac. E eu vejo pessoas, pastora, muitas vezes entrando em guerras que não era para ter entrado. Pessoas entrando em situações por causa de precipitação. Se Deus falou, o problema não é a profecia, é o processo. Porque a profecia tem um tempo. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para Deus debaixo do céu e da terra. Para todas as coisas. Eu me recordo quando, em 2007, a missionária Juracia, lá de Fernandópolis, a primeira oração dela, ela falou, ó, eu vejo uma agenda. Você vai andar o Brasil todo. Eu falei, irmã, você tá louca. Passava na sua cabeça? Eu tô aqui com a água cortada, com a luz cortada, dependendo, morando de favor, como que tem uma agenda? Mas a palavra liberada dela não condizia com o ambiente. Mas o meu posicionamento, depois de alguns anos, eu estou vivendo aquela profecia. E Deus não se limita, né, à Não. situação momentânea, né? Não. E hoje eu até gravei um vídeo hoje à tarde, enquanto eu orava aqui no estúdio, e eu depois gravei um vídeo falando sobre isso, que graças a Deus que Ele fala e Ele não depende de situação favorável, vento favorável ou não para cumprir. Mas aquela situação, pastora, se a pessoa não se posicionar, ela não vive. Não vive. Deus não tira passaporte. Sim. Não é Deus que vai no cabeleireiro. Sim. Não é Deus que arruma a casa. Deus ele vai dizer assim, ó, esforça que eu te ajudo. Amém. E as pessoas não querem se esforçar. As pessoas querem algo pronto. Entendi. Esse estúdio hoje foi montado. Sim. Não foi Deus. Deus Sim. liberou sua palavra. Sim. Quem organizou foi vocês. Sim. Então, se eu não organizar o ambiente para o que vai chegar, eu não suporto. Não acontece. É a mesma coisa quando a Bíblia vai dizer assim, ó, vai transbordar. Algo que vai transbordar, eu preciso preparar o ambiente para que aquilo que vai ser despejado. Sim. Então, eu tenho usado muito isso nas minhas ministrações sobre o perdão. Se eu não entender que aquelas colunas de trás foi chave para me preparar para viver hoje, eu vou ficar com ódio de pessoas. Eu vou ficar com rancor de pessoas. Sim. E eu vejo líderes machucados, feridos, que não perdoam. E traga o ministério, né, Paulo? Pastora, eu amo a história de José. Já li, reli. E quando Jacó morre, os irmãos agora, um olha para o outro dizendo assim, José vai se vingar. Ah, eu acho linda essa parte. Pastor, agora imagina comigo, quando os irmãos dele chegaram no Egito, a Bíblia vai dizer que o grito de José foi ouvido no Egito inteiro. Você imagina o nível de dor na alma desse moço? Não é o grito de uma cidade, é de uma nação chamada Egito. Meu Deus! Que o grito dele foi ouvido. Então o que estava dentro jogou para fora. Pelos irmãos ter vendido, pelos irmãos ter tentado matar. Sim, sim. Aí José vai olhar para os irmãos e dizer o seguinte assim, fica tranquilo. Eu não vou matar vocês, eu não vou vingar de vocês. O Senhor me enviou antes. Porque ele entendeu qual é o propósito. E ele olha para os irmãos e diz assim, ó, todo o mal que vocês me causaram, o Senhor tornou imensa. Graças a Deus. Se eu tenho usado muita expressão seguinte, eu quero ter paz do que razão. Graças a Deus. E se eu não tiver paz, eu não estou preparado. Não está preparado.